Olá, pessoal. O assunto da aula de hoje será autocontrole. Autocontrole é um nome coletivo para muitos comportamentos complexos. Existem 4 situações que uma pessoa encontra, situações que exigem liderança e autocontrole. Assunto 1. Resistindo às tentações. Mesmo no início da história, quando pegadas humanas deixavam pegadas frescas e primitivas na Terra, mesmo então, Deus anunciou a Caim que ele teria de enfrentar as tentações, conforme consta na Torá Bereshit, capítulo 4, passuco 7. Se você fizer o bem, te levarei. Se você não fizer o bem, o pecado esperará você, e você terá desejo a ele. Enfrentar a tentação força a pessoa a decidir se será arrastada e tentada ou que vencerá. Ele deve considerar o preço e os resultados de cada uma das formas. Na maioria das vezes, a recompensa falsa por um pecado aparece aqui e agora, enquanto a penalidade pelo pecado é abstrata, distante e não é ilustrada. Por isso, a luta não é fácil e a pessoa corre risco. 2. Adiar proveitos de prazeres. Desde a infância, persuadimos nossos filhos a atrasar e adiar seu desejo e não realizar uma satisfação imediatamente. Uma mãe, ao ouvir seu filho chorando, não chore. Mamãe já vem até você. Ela é a pioneira no caminho da educação que vai acompanhar seu filho. A jardineira pedirá que espere para conversar após a história contada. E na escola, lhe advertirão que não se movimente no decorrer da aula. Seus amigos lhe sinalizarão que para entrar deve entrar em regime de dieta ou que deve evitar o fumo. Isso, mesmo que sempre haja uma dificuldade de autocontrole, uma dificuldade que dará origem a ditos palavras dos fumantes. Qual é o problema de fumar, parar de fumar? Eu já parei 15 vezes. Walter Mitchell, pesquisador que acompanhou o desenvolvimento de crianças do jardim de infância até o final do ensino médio, fez um experimento cujos resultados foram muito significativos. Ele colocou balas na mesa e disse que deveria ser em alguns minutos. Antes de sair, ele combinou com as crianças que estavam presentes na sala que uma criança que se aguentaria até ele voltar receberia 2 doces. Um terço das crianças perdeu a paciência imediatamente e agarrou o doce assim que ele saiu da sala. Alguns dos outros conseguiram se conter por um tempo, mas apenas alguns esperaram 15 minutos até seu retorno. As conclusões da pesquisa mostraram que a capacidade de resistir à tentação e forçar o atraso é uma alavanca para o processo das crianças e uma medida de seu sucesso. Descobriu-se que os contidos eram mais competentes academicamente. Eles tinham uma maior capacidade de concentração, eram capazes de seguir um plano de trabalho e insistir mesmo onde os riscos eram muitos. 3. Superar a dor. Uma criança cai, o sangue escorre de seu joelho. Ela chora e uiva. Uma cozinheira corta o dedo, um pedestre torce a perna, uma pessoa cai nos degraus da sua casa. Tudo isso passa por sofrimento e dor física. O que é dor forte e o que é dor leve? Como a dor pode ser superada? Essas questões estão na linha de fronteira entre os campos da medicina e da psicologia, que sugerem uma resposta subjetiva. O que é considerado dor insuportável para um não é tão terrível aos olhos do outro. A medicação da dor, a medição da dor é quase impossível. A informação sobre ela, repousa nas queixas do sofredor, em seus suspiros, em suas posturas corporais, ou seja, apenas em sua percepção subjetiva. As boas notícias na pesquisa da dor podem ser resumidas na pesquisa de Rosenbaum. Ele pediu a adultos que colocassem um dedo em água fria. Suas descobertas indicaram que quanto mais o autocontrole do sujeito, mais tempo ele consegue manter o dedo dentro da água fria. Conclusão: a intensidade da dor está relacionada à capacidade da pessoa em suportá-la. Ou seja, o sofrimento pela dor será menor se a pessoa desenvolver ferramentas para lidar com ele. 4. Situações estressantes.
Situações estressantes nos cercam por volta de toda a vida. O bebê quer chegar a um brinquedo que está distante e não consegue. A professora faz uma pergunta à criança e ela não sabe responder. A competição na escola é difícil. O menino quer ser aceito em determinado lugar e não sabe se pode. Os amigos menosprezam. O chefe no trabalho exige múltiplas demandas. Todas essas são situações estressantes, saudáveis e estimulantes. Mas quando uma pessoa se vê incapaz de atender às demandas de que lhe são feitas, ele se sente estressado. Até que ponto essa pressão o afetará? Terá um efeito positivo ou paralisante? Será que ele explodirá? Ficará com raiva? Será opaco para o ambiente ou se tornará o mais planejado e objetivo? Lutando por seu propósito. Depende do seu autocontrole. As áreas em que o autocontrole é evidente são familiares para nós na realidade cotidiana. Pode-se reconhecer facilmente a orientação da Torá, que está entrelaçada em cada um deles. O homem é chamado a superar o desejo irresponsável de fofocar sobre o seu amigo ou de brincar às suas custas. Aquele que se preocupa em esperar entre a carne e os leites deve adiar a degustação do chocolate ou do leite até o final de 6 horas reservada para isso. A mitzvah de jejuar no Kippur requer ficar em pé e desconfortável por muitas horas. Mesmo uma reivindicação moral derivada do caminho da Torá instruirá a pessoa a minimizar seus suspiros, mesmo durante a doença, para não magoar seus parentes. Lidar com essas situações em que a pessoa se encontra em meio a provas e tribulações é o que faz a pessoa sair da força para a prática, para as forças positivas da pessoa e o que conduz o cumprimento de sua tarefa. A vitória nessas missões é a vitória da alma sobre os obstáculos que se colocam em seu caminho na terra dos vivos. Muito obrigado, boa noite a todos.